o tema, né, exige que a gente toque nisso. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, antes de qualquer coisa, que aprender exige fricção. Existe uma fricção cognitiva, tá? Existe resistência. Assim como para a gente desenvolver músculo e ficar bombada, a gente precisa ir para a academia, ou fazer agachamento, ou fazer supino, o que quer que seja. Para a gente aprender, precisa ter uma resistência. A gente precisa ir, né? Tem uma certa fricção cognitiva, que é como os autores chamam. E o que acontece quando a gente usa a inteligência artificial? Essa fricção, ela desaparece. Essa fricção, na maioria das vezes, se você não tiver um senso crítico, essa fricção desaparece. Então, uma coisa que é para ter ali um processo cognitivo para que te ajude a você aprender a escrever de fato, ela te dá o resultado. Você perde essa fricção, você perde a janela de aprendizado, ok? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que aprender é como você subir em né, ser um alpinista. Então, aquele que aprende é quem escala um Alpe, escala uma montanha, né? Então, o desafio é o próprio escalar. Então, você tem que enfrentar o desafio, você tem que enfrentar a dificuldade. Sem a dificuldade, sem a luta de subir o monte, a montanha, né? Você não tem um aproveitamento, não é produtivo para você a nível cognitivo. Então, você aprende a lidar com o fracasso através do enfrentamento das dificuldades. Sei que eu estou falando óbvio, mas eu estou aqui tentando fazer para vocês uma analogia sobre a questão da escrita. Então, para a gente desenvolver qualquer que seja a habilidade, mas eu estou aqui focando na habilidade da escrita, é preciso, sim, desenvolver uma habilidade real, né, de se adaptar a essas dificuldades, porque sem a adaptação não tem aprendizado. E nós estamos numa era em que as coisas estão cada vez mais fáceis para a gente, né? Está tudo à distância de um dedo, escrever, pedir comida, né? Então, assim, parece que o mundo está sendo feito e confeccionado e modulado para que nós paremos de pensar, porque daqui a pouco a gente não vai mais precisar, né? Nada. Então, e aí eu volto a essa questão. Pode ter a inteligência artificial que tiver no mundo. Precisamos nos deter a esse fato. Sem fricção cognitiva não tem aprendizagem. Então, não interessa o que surja em termos tecnológicos. Pode até mudar o jeito de ensinar, mas o jeito de aprender de fato, ele não vai mudar, né? Que é através desse enfrentamento da dificuldade. Então, antes da gente entrar no que interessa, eu queria trazer uma outra analogia, a analogia da montanha. Imagine vocês que vocês querem subir, escalar uma montanha. E é difícil, né? Tem vários percalços, o terreno, o clima, enfim. E aí chega um helicóptero e diz, eu te levo lá, sem problema. Ótimo, perfeito, uhul, consegui. Cheguei lá e tal. Massa. Mas e aí? E o que é que acontece quando esse helicóptero não está lá? Então, o que é que acontece quando o helicóptero só te deixa, mas ele não te traz de volta? Né? E aí eu vou trazer a analogia mais uma vez para a questão da escrita. O que é que acontece quando você precisa do helicóptero da escrita e ele não existe? Está sem internet? Não tem? Acontece, né? A gente vê o que é que acontece. E aí você vai fazer uma prova de mestrado, você vai precisar, né, mostrar que você desenvolveu essa musculatura cognitiva. Como? Se você ficou andando de helicóptero a vida toda. Eu não estou aqui, gente, demonizando o uso da IA, não, tá? O que eu estou chamando a atenção é que ela, de fato, seja usada não como um helicóptero, mas como um andaime, ok? Ela esteja ali nos auxiliando paralelamente nesse processo de escalada.
Por quê? Porque, caso contrário, a gente já viu que aqui pode acontecer, porque a tecnologia ela não pode substituir o nosso pensamento, né? Ela é uma ferramenta. E aí existem várias implicações em relação à IA, várias, principalmente no que diz respeito a que a gente vai falar em outro momento, mas assim, a IA ela é limitada, né? A gente pensa que ela sabe tudo, mas na verdade ela erra pra caramba. E eu sei porque eu estou aqui escrevendo um artigo e de vez em quando eu vou lá e eu pergunto alguma coisa. E pasmem, na maioria das vezes que ela gera alguma referência, é errada. Essa referência não existe. Quando eu vou atrás desse autor, esse autor nunca escreveu aquele artigo. Muitas vezes nem existe o autor que a IA está dizendo, que o ChatGPT está dizendo. ChatGPT ou Gemini, eles criam. Por quê? Imagine vocês que vocês têm um... Sabe aquele... Eu vou fazer outra analogia, tá? Eu e minhas analogias. Imagina que você, sei lá, você está desconfiando com o seu namorado, que a sua namorada está te traindo. Certo? E aí, tudo que você pergunta para o seu namorado, para a sua namorada, ele diz assim, amor, onde é que você estava? Não, eu estava ali. Aí ele sempre te dá uma resposta positiva. Não, olha só, claro que eu estava ali, olha só isso, isso, isso. Não, eu estava fazendo isso, isso, aquilo. A IA, ela é feita para nos agradar. Então, mesmo quando ela está certa, ela não vai querer nos desagradar. Então, ela vai estar sempre dando resposta de que, não, desculpa, vamos rever. Às vezes você fala uma besteira e diz, considere isso. Aí ela diz, olha que ideia brilhante, Kaline, que você deu. Nem é uma ideia. E quando eu estava nesse papo com a IA, eu estava dizendo, caramba, parece um relacionamento tóxico, né? Você está o tempo todo ali e a coisa tentando te agradar. Mas vamos agora para o que interessa. Né? Feito esse preâmbulo tecnológico, vamos para o que interessa, porque eu sei, gente, eu já estive nesse lugar. Eu sei que a escrita é um lugar de angústia. Uma página em branco é um gatilho para muita gente, né? Porque você se sente angustiado. E aí? Isso aqui vai passar pelo escrutínio de quem, né? E aí você fica, e ainda mais quando você tem agora uma referência de uma tecnologia que, teoricamente, diz coisas corretas, mas que, de fato, né, a gente sabe que tem as limitações. Mas eu sei que tudo parte de uma angústia. Tem angústia porque tem a dificuldade, porque, infelizmente, o nosso sistema educacional não nos formou para escrevermos, para adentrarmos nesse mundo da escrita acadêmica com mais proficiência. Né? Quando vocês lembram ali de como é que era quando vocês estavam no ensino médio, era só Enem, redação do Enem e tal. Então, a gente pouco falou sobre argumentação, sobre teses, sobre retórica, sobre tudo ali muito engessado. Então, é angustiante. Eu sei e eu entendo. E aí, só que os artigos científicos, eles têm uma estrutura oculta, então não precisa também dar tanto medo, porque a escrita, ela pode ser praticada, ela pode ser melhorada. Ninguém nasceu aprendendo a escrever maravilhosamente bem, assim, de uma hora para outra, sem praticar. Então, para a gente poder se apropriar desses códigos, a gente precisa saber, então, de fato, eu estou escrevendo o quê? Para quê? Bom, você está escrevendo, né? No caso, a gente vai falar aqui do artigo científico, que tem uma estrutura muito específica, que parece com a estrutura de uma ampulheta, tá? Então, não esqueçam que os artigos, eles têm essa estrutura. O Kaline quer dizer isso. Quer dizer que ele começa largo, que é a introdução, que a gente vai focar nessa parte aqui hoje, certo? Essa parte de cima da ampulheta. Ele começa largo, aí ele afina na hora que você vai fazer o que você diz qual é o objetivo, ou os métodos e os resultados, e depois, quando ele vai falar das considerações, ele amplia novamente. Esse é o esquema, digamos assim, o esquema imagético de um artigo científico, certo? Então, a introdução
ela tem esse formato aí de triângulo invertido, ok? Gente, até aí, tudo ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Tudo massa, perfeito. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, está tudo tranquilo? Tá, porque depois de tanta coisa, né, a gente tem que perguntar. Então, vamos lá. E aí, gente, eu estou aqui escrevendo uma introdução para um artigo, né? Nesse momento, inclusive, eu estava até fazendo isso antes de começar aqui esse momento com vocês. E eu sou a pessoa das analogias. E eu queria dizer que o artigo, que a introdução, ela é como se fosse uma bússola, certo? A introdução, melhor do que bússola. Estamos num período natalino, né? Vocês estão lá procurando um presente para comprar para alguém que vocês gostam e tal. Se tiver uma loja com uma porta sem vitrine, você entra? Sim ou não? Eu não entro. Eu não entro numa loja sem vitrine. Pois é. Por que a gente não entra numa loja sem vitrine? Porque a gente não sabe o que é que nos espera. Eu vou entrar na loja, perder meu tempo entrando nessa loja, eu não sei nem o que é que tem aí, né? A introdução é a vitrine da loja. Guardem isso. A introdução é a vitrine da loja. Se ela não for atraente, o cliente não entra. Certo? Então, a vitrine é muito importante para um artigo científico. Então, quando vocês forem escrever a introdução de vocês, lembrem disso. A pessoa que vai começar lendo, se ela passar pela parte do resumo, quando ela chegar na introdução, ela vai se deparar com aquela vitrine. Pode ser uma vitrine, pode ser uma porta. Então, a gente vai seguir um mapa aqui para entender, certo? O que é, de fato, o que é a introdução. Então, a introdução ela passa por 3 movimentos retóricos, certo? Lembra que eu falei que a introdução é uma pirâmide invertida? Ela é invertida por quê? Porque em cima ela é mais larga, ela é maior e ela vai afunilando com o tempo, né? No decorrer da escrita, né? Da fluidez discursiva, da sua argumentação. Ela tem que afunilando argumentativamente, discursivamente. Não é afunilando fisicamente, afunilando no que diz respeito ao objetivo, certo? Então, você sempre começa com o movimento de preparar o terreno. Vocês estão vendo que é cheio de metáfora, né? Esse negócio. Como assim? Sei lá. Vamos dar outro exemplo. Você quer convencer alguém. Vou lembrar aqui quando os meus filhos eram adolescentes e queriam pedir para sair no final de semana. Mãe, me deixa eu ir para o. Eu preciso ir para a casa do fulano. Certo? Se fosse, eu preciso ir para a casa do fulano, que é longe, deixa eu ir, era uma coisa difícil e tal. Então, dependendo do pedido, a argumentação tinha que ser mais elaborada, concorda comigo? Se fosse uma coisa difícil para mim, se eu tivesse que deixar lá não sei aonde, eles teriam que vir para mim com uma argumentação bem estruturada. Mas eu quero ir para a casa da fulana. É muito importante. A fulana mora a 30 quilômetros de distância. Vai me deixar? Eu podia dizer, ok, você vai fazer o quê na casa da fulana? Eu vou lá porque a gente vai conversar. Ou então, não, a gente vai só mesmo olhar o celular juntas. Ou então, eu estou indo para lá para poder olhar o cachorro dela. Isso não iria me convencer, concorda? O trabalho científico é a mesma coisa. Todos nós, quando a gente vai escrever qualquer trabalho científico, você tem um objetivo. No caso aí da analogia que eu usei, seria o meu filho, a minha filha pedirem para ir para a casa de uma amiga. No artigo, você vai dizer que você quer investigar X, você quer demonstrar Y,
você quer refletir sobre Z, enfim, você tem um objetivo acadêmico. Só que para você construir esse percurso narrativo, né, discursivo, você precisa demonstrar isso, preparando o território, certo? Preparando o território. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi sobre violência contra a mulher, tá? Numa perspectiva linguístico-cognitiva, 2011. A primeira frase que eu começo é: em mulher não se bate. Ponto. E dali eu vou falando e tal, eu vou falando da violência que tantas mulheres, olha, já em 2011, tantas mulheres são agredidas por minuto no Brasil, eu dou um dado da época e tal, até eu chegar onde eu quero, que é dizer como é que a metáfora vai me ajudar a entender a linguagem das mulheres que foram vítimas de violência. Percebam que eu comecei falando da violência e mulher não se bate, né? Aí eu fui afunilando, até chegar onde eu queria, que era a minha perspectiva, meu objeto de estudo, né? Então, primeiro você prepara o terreno, você mapeia aquilo ali. Então, você começa, geralmente, com um gancho. Um gancho. Um gancho é o quê? É uma estatística, é uma pergunta retórica. Você pode começar com uma frase, como essa que eu acabei de dizer. Por exemplo, agora eu estou escrevendo um artigo sobre escrita acadêmica e eu começo assim: a inteligência artificial está entranhada nas nossas vidas. Ponto. Olha que frase, pá, né? Então, a pessoa que lê aquilo ali, ela vai querer, puxa, peraí, o que ela quis dizer com isso? Então, você vai ali, aí você vai construindo o seu percurso, né? Como é aqui esses movimentos. Depois você tem um segundo movimento, que eu vou mostrar já já, que é que aí você encontra o espaço em branco. O que é isso, Kaline? Que é o que vocês já devem ter ouvido falar, que é a tal da justificativa. Tá? O problema é uma coisa, a justificativa é outra. Então, vejam que, para eu poder escrever um trabalho acadêmico, eu preciso dizer que aquele trabalho acadêmico vale a pena ser escrito. E quem é que vai me dizer isso? Sou eu, a autora? Olha, como eu vejo vários trabalhos escritos assim, este trabalho é relevante porque isso. Ninguém diz que o trabalho é relevante. A gente prova que o trabalho é relevante. Você não precisa dizer que seu trabalho é importante. Me diga retoricamente por que seu trabalho é importante, né? Isso é encontrar o espaço em branco no mapa, é você apontar que existe um lugar ali naquela área de estudo em que você demonstra que precisa de uma investigação mais aprofundada. E aí, né, a depender do que seja, você vai dar um viés. Olha, fulano já fez, eu vi que fulano já fez isso e aquilo. Mas eu não encontrei, ou então eu encontrei na literatura coisas. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, você tem que demonstrar que tem uma lacuna, tem um espaço ali que falta, ok? E aí é que vem o pulo do gato, que é você vai ocupar esse espaço, tá? Então, a primeira etapa, como eu acabei de falar, ela tem esses 3 movimentos. Você mostra a importância do tema, por que aquela sua temática é importante, e aí, mais uma vez, é o topo da pirâmide. Gente, tudo isso aqui eu estou me baseando num livro de Swales, tá? John Swales, que ele fez um livro inteiro só sobre a escrita acadêmica, e eu peguei só essa partezinha dele aí e trouxe para lá. É ele quem fala desses movimentos, isso aí não é ideia minha, ok? Eu só fiz sistematizar e organizar melhor para vocês entenderem. Então, primeiro você prepara. Lembra da metáfora do meu filho? Mãe, vou para a casa da fulana. Você lembra da fulana, né? Às vezes a gente não quer dizer, ei, mãe, tu lembra da fulana? Então, quando você quer ali convencer alguém, você tem que ir
Devagarinho, gente. Devagarinho. E aqui, ó, não sei se eu coloquei aqui, não, foi aqui ainda não, mas eu vou mostrar. Tá aqui, ó. O escritor experiente abaixa o barril lentamente, permitindo que o leitor se acostume às profundezas do estudo. Isso também é uma citação do Creswell, que é um autor da metodologia. Isso é outra metáfora para dizer. Lá vou eu para as minhas analogias. É porque eu acho que fica melhor a gente entender, sabe? Eu estou aqui no frio do caramba. Quanto é que está aqui agora? Aqui agora deve estar quantos graus, meu Deus? Sei lá, 7, está 6 graus. 6 graus. Tudo bem que tem água quente, né? Mas imagina se eu tivesse que tomar banho aqui sem água quente. O que a gente faz quando a gente tem que tomar banho com água gelada, quando a gente está com frio e a água está gelada? A gente não vai aos pouquinhos, molhando ali, molha o pulso, molha né? A mesma coisa a gente faz, gente, quando a gente está preparando o terreno. Ninguém chega e já vai. Calma, você tem que ir preparando, baixando o barril lentamente nas profundezas do estudo. Isso é uma arte. Você tem que ir. E assim, outra coisa, a gente também tem que. Eu falo isso para mim, eu falo isso para os meus pares também, que às vezes a gente fica muito preso dentro do nosso dizer ali, daquela nossa área de pesquisa. Mas os nossos estudos devem ser para pessoas que não são da área. Tá? Então, nós deveríamos, pelo menos em um certo grau, ter uma escrita que seja fluida ao ponto de que as pessoas que não sejam daquela área também possam minimamente entender o que a gente está querendo dizer. Porque às vezes a pessoa fica só naqueles termos técnicos e a pessoa não consegue. Então, você vai baixando o barril, mostra a importância do tema, 1A. Depois você baixa mais um pouquinho, você faz generalizações sobre o tópico. O que já se sabe sobre esse tópico? Em termos gerais, olha, esse tópico já foi discutido, esse tema e tal, esse tema é muito importante. Enfim, você generaliza aquele tema para dizer o quê? Que você, autor do trabalho, fez o seu dever de casa. Você leu sobre o tema. Você não está só dizendo da sua boca que o tema é importante. Outra analogia. Trabalhos científicos, todos e quaisquer trabalhos científicos, são diálogos. Você precisa trazer vozes de outros autores para dentro do seu trabalho, com citações diretas e indiretas. Por quê? Porque isso te respalda, né? Diz que você leu sobre e que está tendo ali um envolvimento científico, tá? Então, o primeiro momento aí você faz a revisita das pesquisas anteriores de forma seletiva. Isso aí é, de fato, o que é a tal da... como é que chama a coisa da arte? Estado da arte. O estado da arte é você revisitar. Estado da arte é diferente de fundamentação teórica, certo? Estado da arte é quando você problematiza, quando você vai buscar quem já trabalhou com aquele tema em diferente perspectiva. Ou na perspectiva metodológica diferente, ou então que usou o mesmo autor, ou então que tem a mesma temática. Quem é que já andou falando sobre aquilo que você quer falar? Aí você diz, vários trabalhos já falaram sobre isso, fulano, beltrano, cicrano, falou assim. Isso é um passo indispensável no trabalho, certo? Porque isso é o estado da arte. É aí que você vai dizer onde o seu trabalho vai ocupar, qual a lacuna que o seu trabalho vai ocupar, tá? Então, existe uma caixa de ferramentas para preparar esse território, né? Você usa essas estruturas frasais para demonstrar a relevância do seu tema. E eu vou dizer para vocês, olha aqui que coisa linda.
nesse livro, né, eu forneço um banco de termos e expressões por cada seção do artigo. Eu imprimi isso aqui antes de vir para cá e trouxe, porque eu sabia que eu ia escrever. Então, isso aqui fica do meu lado, ó. Aí eu fico olhando, contextualizar o tema. Aí eu tenho uma lista de frases para eu poder me dar ideia. Estudos recentes demonstram que a literatura tem destacado isso. Investigações anteriores sugerem aquilo. Pesquisadores têm enfatizado a necessidade daquilo. Então, essa é a caixa de ferramentas para a gente ir preparando o território, certo? E aí você vai estabelecendo essa centralidade do tema, depois você apoia essas suas tendências, vai fazendo esse estudo, né? Esse estado da arte, e mostrando quais são as tendências do estudo, para você dizer, olha, o meu estudo está atualizado, eu sei o que está rolando, eu sei o que está tocando nas rádios desse estudo, né? Em outros termos. Eu não estou aqui desatualizado. Eu estou por dentro, eu estou sabendo. Você precisa dizer para o seu leitor que você fez o seu dever de casa. Ok? Então, para você poder indicar o estado atual do conhecimento, isso é muito importante, porque os estudos, por exemplo, estudos exploram que existem evidências que, então, essas são algumas ferramentas retóricas, ok? São ferramentas retóricas. Deixa eu ver aqui. Antes de entrar no movimento 2, eu vou dar uma pergunta aqui. Sim, Manu, vai ficar gravado aqui no YouTube. Alguém teria alguma pergunta sobre o movimento 1 antes de eu passar para o 2? Sim? Não? Talvez? Bom, se tiver, eu peço aí para a Bia, para o Sete anotarem, que depois eu faço a pergunta, tá bom? Melhor, dou a resposta. Um pouquinho de chá de erva doce, porque a gente não é de ferro. Ok, para frente. Então, vamos lá. Estabelecemos o pulo do gato. Encontramos a lacuna, que é o lugar onde você vai ocupar ali. E depois, o que é que acontece? Bom, depois é o momento de você construir argumentativamente o seu problema de pesquisa. É quando você vai dizer, ok, eu já vi tudo isso que aconteceu, eu já pesquisei, está aqui o fulano, o beltrano, e aí você vai, esse é o pulo do gato. O pulo do gato da introdução é encontrar a lacuna do trabalho e mostrar argumentativamente que você vai suprir essa lacuna. Não se trata de criticar outros estudos. O estudo do fulano foi ruim, o outro não fez isso. Você não vai criticar estudo de ninguém. Você vai dizer de uma maneira acadêmica que você vai suprir algumas brechas, algumas lacunas científicas que foram deixadas, né? Sejam elas metodológicas, teóricas, epistemológicas. Existem várias formas de você cumprir esse requisito. Sempre alguém deixa alguma coisa para fazer. Sempre alguém deixa alguma coisa para fazer. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Olha, fulano fez assim, mas olha que interessante. Fulano fez assim, mas ele deixou de fazer isso. Ele estudou esses dados, mas ele estudou sob esse viés teórico. E se eu aplicasse outra teoria? Ou então, se eu fizesse com outra metodologia? Ou então, se eu... isso aí, esses exemplos que eu estou dando são mais para níveis de artigo e de mestrado, tá, gente? Quando você vai para o doutorado, você tem que subir um degrau a mais, você tem que pensar mais nas questões de
de natureza mais inéditas, de conceituais, você tem que trabalhar com conceitos, né? Ver como é que os conceitos aí precisa de uma maturidade intelectual um pouco maior. Mas para nível de mestrado, de graduação, fazer essas comparações, esse jogo é muito saudável e é muito bom para a gente ir fortalecendo o nosso músculo, né? Nosso músculo da escrita acadêmica. Então, o movimento 2, que é o pulo do gato, é isso, onde você vai mostrar como é que o seu trabalho se justifica. A pesquisa se justifica quando há lacunas no conhecimento e a possibilidade de acrescentar algo novo. Se não tiver, não justifica. Certo? Então, isso que você vai convencer. Então, às vezes, vocês que estão querendo fazer projeto para mestrado, projeto para doutorado. Isso aqui é o mais importante. Certo? Não adianta você ter seu objetivo bem bonitinho lá, objetivo geral. Nananana, certo? Mas se você não juntou essas peças de modo que construísse uma cadeia discursivo-retórica para, né, desaguar no objetivo, não tem, né, perde muita relevância na hora de ser pontuado. Então, é muito importante isso aqui, ok? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês escreveram alguma coisa. Ok. Sim, haverá certificados. Os links, gente, estão aqui na descrição do vídeo. Se você ler a descrição do vídeo lá embaixo, vocês vão ver que tem um linkzinho do Forms do YouTube, tá bom? Ok. Eu queria aproveitar a oportunidade, já pedir para vocês se inscreverem no canal, porque a gente vai estar sempre, né, fazendo aqui algum movimento de pesquisa que pode vir ajudar vocês. Então, vocês já se inscrevem aí para poder ajudar o canal também. Então, são essas estratégias, né? Existem as 4 estratégias para você estabelecer o seu nicho. Então, você vai. Como é que estabelecer o seu nicho? Como é que você vai dizer se o seu trabalho, em outras palavras, tá legal, você presta. Né? Então, você pode. Isso são algumas estratégias, tá? Isso é da minha caixinha de ferramentas, da minha não, dos Swales. Você pode refutar ou questionar conclusões de pesquisas anteriores. Por exemplo, apesar de Fulano e Beltrano terem dito isso, então, defenderem isso, um novo exame, um novo estudo demonstra que isso não é admissível. Então, você vai mostrar que aquilo que foi feito teve um glitch, teve um bug, teve alguma coisa que poderia ser melhorado. Não precisa ser assim, teve uma coisa. Não. A sua maturidade acadêmica, quando você começar a observar os fenômenos, olha que interessante, fulano fez assim, né? Poderia não ter feito e tal. Então, essa é uma estratégia. A estratégia 2 é você indicar uma lacuna, quando você pode apontar de uma maneira direta que tem uma escassez de pesquisas nessa área. Isso também é uma forma de você justificar, olha, existem pesquisas, fulano, Beltrano fez isso, isso, isso. Você vai demonstrando que você pesquisou. Mas, nessa perspectiva aqui que eu quero, eu só encontrei esse. E esse aqui fala disso aqui, não fala daquilo ali. Aí você vai demonstrar escassez. Atenção, demonstrar escassez é diferente de dizer que não encontramos trabalhos. Não. Porque não existe na face da Terra você dizer que não encontrou trabalho. Você pode encontrar algum trabalho que pode até ser que ele não seja irmão, mas ele tem algum grau de parentesco com aquele tema que você quer fazer, certo? Então, você tem que procurar o grau de parentesco mais próximo do seu trabalho. Ok? Para poder, se você encontrou um irmão gêmeo, tem alguma coisa ali no irmão gêmeo que é diferente. Até o irmão gêmeo, por mais que seja idêntico, ele tem alguma coisa de diferente. Nem que seja o corte de cabelo.
Então, você vai procurar ali que tem uma escassez naquela área. E depois você pode provocar um questionamento também, né? Você pode levantar perguntas de estudos anteriores, né? Que não responderam. Os próprios estudos, se forem bem escritos, no final, nas considerações finais, deveriam ter as limitações do estudo, ou então mesmo propostas de futuros estudos, certo? Bons pesquisadores deixam isso escrito lá no final. O que é que aquele estudo poderia ter feito e não fez, possibilidades para pesquisas futuras. Isso também já deixa uma abertura para vocês. Tá? Ou então você dizer, olha, não, eu não quero nem refutar e nem questionar e nem apontar escassez. Eu quero propor aqui uma expansão dessa teoria. Eu concordo com o que o fulano disse, eu concordo com o que o Beltrano disse, e eu vou agora propor isso aqui para aumentar, para fortalecer, para mostrar mais um elemento. Também pode, ok? Vejam que todos eles convergem para uma coisa, justificativa. Ok? Então, toda vida que você vê num projeto de mestrado, de não sei o quê, ou até mesmo na introduções, então assim, qual é a justificativa do seu trabalho? Justificativo não é porque ele é importante para você, porque eu gosto desse tema. Não, justificativo é isso. São as lacunas dentro do campo de estudo. Ok? Então, existem algumas, né? A gente vai voltar mais uma vez para a caixa de ferramenta, que é a caixa de ferramenta discursiva, né? Que são expressões para você articular o problema e a lacuna, o problema e a brecha que a sua pesquisa pretende resolver. Por exemplo, como é que eu digo isso, Kaline? Tá lá. Um dos principais desafios enfrentados nessa temática é isso. Por exemplo, quando eu fui escrever a minha pesquisa de mestrado, né? Que eu tinha, a minha pesquisa era estudar as metáforas das vítimas de violência conjugal, tá? E aí eu fui procurar, e eu achei que tinha um trabalho, que a menina tinha feito um trabalho muito parecido com o meu, que era, só que ela não tinha estudado na perspectiva da linguística cognitiva, ela tinha feito na perspectiva da análise crítica do discurso. Então, eu digo lá, fulana disse isso, contudo, na perspectiva da linguística cognitiva, certo? Então, eu identifico o problema. Então, você vai ressaltando isso. Então, você pode também indicar uma deficiência do tipo, métodos atuais de X provaram que isso é confiável, o desempenho de Y é limitado. Isso são as ferramentas que vão ser usadas a depender do seu problema, da sua situação, ok? Ou então, quando você quer sinalizar uma necessidade, né? Olha, uma necessidade urgente para resolver esses problemas, há uma preocupação crescente no âmbito educacional, ou no âmbito dos estudos da linguagem, aí você vai dizendo que justificando, ok? Mais uma vez, gente, eu não poderia destacar isso o suficiente, que é que isso aqui é que é o X da questão do que diz respeito à introdução, tá? Introdução é isso, é lacuna. Até aí tudo bem? Vamos passar para o movimento 3. Se alguém falou mais aqui alguma coisa. Vamos lá. Então, Kaline, qual é o outro movimento? O movimento 3 da introdução. O movimento 3 da introdução é quando você vai finalmente dizer a que veio. Ok, já mostrei que eu sei do tema, já mostrei que eu li, já mostrei que o fulano fez assim, que o Beltrano fez assado, já mostrei que é tal, já mostrei tudo isso, certo? E aí, né? E aí, o que você quer dizer com isso? É aí onde a gente vai, ó, pum, dar um tibum na piscina. É aí onde a gente se coloca, é onde a gente ocupa o nosso espaço.
Por isso que eu gosto... Karine, essa é a única forma de fazer a introdução? Não, mas para mim, retoricamente, é a que faz mais sentido. Eu vejo muitos artigos que começam já dizendo o objetivo deste trabalho é isso, 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 isso. Está errado? Não, não está errado. Não está errado. Mas eu acho que quando você explica por que você quer fazer uma coisa e depois você diz o que você quer fazer, faz mais sentido. Então, no final, depois que você faz todo esse percurso argumentativo, ocupar o seu espaço, você vai e diz, pá, agora sim eu vou dizer o que é que eu quero. É onde você vai apresentar os seus objetivos de pesquisa. É onde você vai, ou então você pode colocar a própria pergunta, né? O seu próprio problema de pesquisa. Claro, porque veja bem, quando você começa a descrever ali toda aquela problemática, aquilo inevitavelmente vai gerar uma pergunta. Se você está dizendo que o fulano analisou os dados, por exemplo, de uma maneira X, o Beltrano analisou de uma maneira Y, e você detectou uma escassez na literatura daquela perspectiva que você está pensando, isso gera uma pergunta. Não gera uma pergunta? Portanto, nos perguntamos, em que medida esses dados, não sei o quê... Tem várias formas de você fazer pergunta de pesquisa. Estou só dizendo que... E todas as perguntas de pesquisa são automaticamente transformadas em objetivos. As perguntas de pesquisa, elas são cópias do objetivo. Então, se você está dizendo que se você pergunta assim, e detalhe, gente, não existe pergunta de pesquisa sim ou não, tá? Não existe pergunta de pesquisa sim ou não. Existe isso aqui. É possível afirmar? Não existe, certo? Perguntas de pesquisa são todas abertas. Em que medida, como é, qual é, onde foi, são todas nesse sentido, certo? Então, quantos? Você vai responder uma coisa. E essas perguntas se desdobram no objetivo. Então, examinar, né, analisar. Geralmente, os verbos de objetivos gerais, eles têm uma perspectiva geral, né? Então, os verbos de quando você vai começar o trabalho, principalmente com mestrado e tal, né? Você já sabe que é analisar, estudar, investigar, examinar, determinar isso. Aí, Galinho, e o específico? O específico é quais são os micropassos que você precisa dar para atingir o passo geral, que é o do objetivo geral. Certo? Então, marcou o território, movimento 1. Identificou a lacuna, movimento 2. E agora você vai fazer o quê? Declarar como é que o seu estudo vai ocupar esse espaço. Esse é o momento que você apresenta os objetivos e, opcionalmente, você pode também apresentar a estrutura do trabalho. Este trabalho está dividido em tantos capítulos. Este trabalho, a gente vai fazer assim, as sessões são assim. Então, você pode também, né? Então, tem uma metáfora que eu também gosto muito de utilizar, que é o seguinte: sejam gentis com seus leitores. A gente vê muito trabalho em que as pessoas pensam as coisas, mas que elas não se colocam no lugar do leitor. Então, assim, não existe legenda para o teu trabalho. A legenda é o teu texto. E, então, não tem como a pessoa, depois de perguntar o que é que você quer dizer com aquilo, entende? Por isso que é dever do autor ter generosidade com o seu leitor. Ser generoso é pegar o leitorzinho na mão e dizer: vamos, meu amor, eu vou te mostrar aqui o que é que eu quero. Olha só, eu quero fazer isso, porque assim. Você, né? O texto tem que deslizar, gente. A leitura ela tem que ser fluida, ela não pode ser uma leitura que seja truncada, que você vai lendo e vai parando e vai voltando, Não. Então, assim, dê para alguém ler, né? Eu estou falando isso agora, eu sei que a tentação da inteligência artificial é muito grande, assim, e eu vou dizer para vocês, ajuda bastante.
Mas não se enganem, se vocês não entenderem isso aqui, a inteligência artificial não vai te dar. Ela vai te dar um texto pronto que o professor que sabe a essência de um trabalho acadêmico, ele vai bater o olho e vai dizer, essa pessoa não escreveu isso. Não é porque está errado, entende? Não é porque está errado, é porque está um texto seco, está um texto padronizado. Então, eu acho assim, eu ainda quero. A gente ainda está muito longe de. Muito longe, não, espero que não tão longe, mas precisamos desenvolver ferramentas para utilizar a inteligência artificial como suporte e não como helicóptero, certo? E aí, consequentemente, também existe uma caixa de ferramentas para o movimento 3. Para minha opinião, é a parte mais linda. Gente, quando eu chego no movimento 3, ai, que maravilha! Eu amo quando eu chego aí, que quer dizer que eu já fiz todo esse percurso. Tem uma pergunta que não quer calar, né? Que as pessoas perguntam muito. Kaline, quando é que a gente escreve a introdução? No final ou no começo? Porque há controvérsias, né? Existem autores que dizem que a gente deve escrever a introdução no final. Eu já fui do time que pensava que a introdução eu escreveria no final. Pensei nisso já muitas vezes. Hoje, eu já acho que a introdução a gente deve rascunhar. A primeira coisa que a gente deve fazer hoje é rascunhar a introdução. Rascunhar por quê? Porque, claro, o texto ele é vivo. Às vezes você começa com uma ideia de um objetivo e aquilo ali vai se transformando. Você começa a analisar, você vai ver que aquilo ali ele ganha vida, ele muda, ele não é muito bem aquilo e tal. E tudo bem. Então, o que é que hoje eu, Kaline, faço? Eu vou rascunhando e as peças da introdução que eu acho que podem mudar, eu vou deixando em vermelho. Mas isso é uma estratégia minha, pessoal, tá? Cada um tem a sua. E eu posso até mostrar para vocês aqui uma introdução que eu comecei, né? Gente, eu amo escrever introdução. Amo. Dá um trabalho desgramado, mas assim, por que dá um trabalho? Dá um trabalho se você não sabe o que você quer. Por exemplo, eu estou com a ideia de um artigo, mas eu ainda não tenho certeza do que é que eu quero. Eu ainda estou, será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Eu baixei uns 50 artigos para poder ler, para poder me dar uma ideia. Eu estou com tudo baixado aqui. É uma bagunça. Se vocês vissem aqui as minhas abas, está uma bagunça. E aí eu vou escrevendo, eu vou lendo e vou escrevendo, mas é o meu método. O meu método, eu faço assim. E aí depois aquilo ali vai ganhando vida. E quando eu vou para o objetivo, porque veja bem, a introdução, se você disser que existe aquela lacuna ali e que você se propõe a suprir a lacuna, né? Isso vai ter que, de fato, ser suprido lá dentro do trabalho, nos elementos textuais, né? No meio, na discussão. Então, é muito importante que você depois volte para a sua introdução e diga, será que o que eu fiz reflete o que estava na minha introdução? Será que o que eu prometi fazer, de fato, eu fiz? Porque é isso, o texto é vivo, né? Então, depois que você faz todo aquele movimento, tal, pá, pulo do gato. Portanto, o objetivo desse estudo é isso. Esse estudo foi delineado para aquilo. A presente pesquisa examina isso. Né? O objetivo, tal. Você pode também apresentar os objetivos secundários, que seriam os objetivos específicos, né? E, posteriormente, é opcional, você pode ou não colocar a estrutura do trabalho. Ele foi delineado da seguinte forma, ele está estruturado assim, assim, assim. Certo? Vou voltar aqui para vocês para saber se tem alguma pergunta. E aí, galera, temos alguma pergunta? Se não tiver, a gente passa para frente.
Ok. Então, voltando aqui para o fluxo, vamos só fazer uma recapitulação, hein? Qual é o fluxo do artigo? É uma ampulheta. É um triângulo invertido. Movimento 1, prepara o terreno, dá o contexto. A relevância, olha só, eu me lembro que quando eu fui fazer mestrado, né, em 2008, eu ficava enlouquecida, quando eu dizia, meu Deus, qual é a diferença? Relevância para justificativa, eu não sabia, né? Relevância é justamente isso, é como aquele trabalho se encaixa no contexto geral. Certo, aquilo ali é o quê para o mundo? Tá. Então, no meu caso, que eu fui falar de linguagem de mulheres vítimas de violência. Se eu tivesse começando a justificar lá pela linguagem delas, isso não ia ter nenhuma relevância. Eu precisei mostrar que a linguagem dessas mulheres, a linguagem metafórica dessas mulheres, estava inserida dentro do campo de estudo da linguagem, que era uma das formas de estudar o fenômeno da violência, que o fenômeno da violência, por si só, é um fenômeno de questão de saúde pública, entende? Então, lá no começo, eu precisei dizer que o fenômeno da violência contra a mulher tinha relevância. Eu mostrei isso com dados, vocês entendem? Eu fui do maior para o menor, porque eu não posso chegar e dizer, pessoal, eu vou estudar as metáforas das mulheres aqui e tal. Sim, mas por que isso aí? Por quê? Porque metáfora das mulheres, não sei o quê, não... entenderam, né? Então, você tem que ir do maior para o menor. Para você poder estabelecer no movimento 2 a lacuna, que é o problema, é a brecha. Onde é que você vai? Como é que você vai entrar? O que, é que você vai sanar? O que, é que você vai responder que não foi respondido? Tá? Então, existem aí as caixas de ferramentas que eu vou dizer, certo? O movimento 3, portanto, é onde você vai ocupar o espaço, que eu já falei para vocês. No livro, gente, quem mandar lá o e-mail, eu posso mandar para vocês também um anexo, certo? Com o banco de termos de expressões e os elos coesivos. Eu não estou brincando, olha aqui, ó. Isso aqui eu trouxe do Brasil. Quando eu vim para cá, eu digo, eu vou imprimir a minha listinha, que isso aqui é infalível. Eu ando com elas, ó. A minha lista de elos coesivos. No entanto, além disso, inclusive, porém, apesar disso, nananã, diferentemente, em oposição, não obstante, às vezes, vou contar um segredo para vocês. Às vezes eu não sei o que é que eu quero dizer, mas quando eu olho a lista, aí eu digo, olha que massa, eu já sei. Agora eu sei o que é que eu quero dizer, porque o elo coesivo, às vezes, puxa a coisa que eu quero dizer. Então, é muito, muito, muito bacana a gente ter isso à mão, certo? À mão. Outra coisa também que é importante a gente também ter à mão são os verbos de citação, que eu também tenho uma lista, também posso fazer um combo e mandar para vocês, tá? Que são os verbos mais utilizados para a gente dizer, porque a gente não pode botar, né? Fulano, também não pode encher o trabalho de segundo fulano, fulano diz, fulano diz, fulano diz. Ninguém diz. Primeiro que em trabalho acadêmico ninguém diz. Não existe diz em trabalho acadêmico. Esqueçam o verbo dizer. Não, ninguém diz. A gente defende, a gente argumenta, a gente alerta, a gente adverte, a gente critica, a gente enfatiza, a gente destaca, a gente aponta, a gente mostra, a gente compara. Entende? Então, quando você vai fazer referência a alguém que disse alguma coisa, essa pessoa disse isso sob algum viés. Ela não disse por dizer. Ela disse isso para quê? Para defender, para mostrar, para criticar, para comparar, para destacar, para... Enfim, ok? Primeira lição. Verbos de citação. E aí, galera, eu vou voltar para o que eu tinha dito para vocês, né? A primeira impressão, a vitrine é o que fica. O leitor do seu texto, ele é o convidado mais especial.
do seu território, das suas palavras. Por isso, você que é autor, você tem que tomar isso como perspectiva. Você tem que zelar, você tem que se empenhar para que a sua generosidade transforme o seu texto numa coisa gostosa de ler, sabe? Que a pessoa entenda o que você quer fazer, entenda onde que você quer chegar. Eu sei que isso leva tempo, mas é tão maravilhoso a gente desenvolver isso, porque ainda vou dizer mais. Sabe o que é o mais massa da gente aprender a escrever? Quando a gente aprende a escrever, sabe o que é que vem de bônus? Automático ali, ó. Cashback. Aprender a falar. Por isso que eu bato na tecla de que a inteligência artificial, se usada acriticamente, ela tem o potencial de blindar a nossa criatividade, né? Gerando, então, assim, um atrofiamento cognitivo, se a gente não souber usar, tá? Depois a gente pode fazer algumas coisas para a gente usar ela a nosso favor, tá? Por exemplo, eu vou dizer como é que eu faço. Às vezes eu escrevo um parágrafo e eu boto me diga, me aponte fragilidades desse parágrafo que podem deixar meu parágrafo mais coesivo e coerente sem me dar resposta. Aí eu boto para o modo estudo, né? Aí eu digo, não me dê respostas, haja como meu tutor de escrita. Eu não quero que você me dê a resposta. Aí ele vai dizendo, Kaline, esse parágrafo, eu acho que esse verbo aqui, você quis dizer isso. Quais seriam os outros verbos que você acha que poderiam dizer aquilo? Aí, quando eu sinto que ele quer me dar a resposta, eu digo, liste 10 verbos que eu poderia usar. Eu não aceito a resposta da inteligência artificial, eu me recuso. Eu não estou dizendo que eu não uso, eu não sou hipócrita. Eu uso, mas eu não uso do jeito que ele me dá. Por quê? Porque se eu usar do jeito que ele me dá, eu não quero parar de pensar, gente. Eu não sei vocês, mas esse músculo aqui eu não quero que deixe atrofiar. Então, às vezes ele me diz uma coisa e eu, só de mal, como diz o cearense, só de mal eu mudo a ordem, eu parafraseio, eu digo de outro jeito, eu boto outro verbo, para eu usar aquilo ali como um elemento para me ajudar e não para. Ok? Então, você precisa guiar o seu leitor no seu trabalho, certo? E é isso. Eu vou abrir agora para perguntas. Sim, a live vai ficar salva. Apresentava a lista na sua parede. Sim, gente, eu sempre, quem me conhece sabe que essa lista ela já é minha marca registrada. Então, se eu posso mandar para vocês, assim, quem for aluno da Unilab, a gente vai trabalhar com isso. O professor Eduardo, se eu não me engano, vai dar uma disciplina agora de alguma coisa relacionada à escrita acadêmica. É um assunto que, para mim, particularmente, é um assunto muito caro, né? É um assunto que eu me dedico há muito tempo. Eu gosto muito de escrever, eu tenho muitos artigos sobre escrita acadêmica, sobre argumentação. Eu gosto muito de escrever e estudar sobre esse assunto. Então, eu espero que esse seja o primeiro de outros encontros, né? Que os próximos vocês espalhem, mostrem aí, para poder a gente chamar mais gente, para que mais pessoas se sintam tocadas a ir para a academia, né? Do pensamento e da escrita. Vou deixar aqui aberto. Gente, eu estou aqui com o ligado, né? Valesquinha, estou te vendo, lindona. Obrigada por você ter assistido tudo, hein? Assistiu tudo. Ok, galera. Se não tiver pergunta, eu vou deixar aqui aberto para vocês escreverem alguma pergunta. Tem pergunta ou não tem?
Vitória, essa pergunta da Vitória vale $1 milhão, Vitória. De maneira geral, como usar a IA como suporte na hora da escrita? Vitória, existem várias coisas que a gente pode fazer, né? Ela é ela é um excelente gerador de ideias, né? Quando você tem uma ideia, mas você não está exatamente seguro se aquela ideia faz sentido, como é que poderia ser e tal. Eu acho que, de modo geral, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a IA, você tem que, se você lembrar de que ela pode ser tua amiga ou tua inimiga, depende de como você a use, aí isso vai mudar o teu relacionamento com a inteligência artificial, né? Com a generativa. Então, se você depende do seu prompt. Se o teu prompt for escreva isso aqui para mim, você não está usando ela como suporte, então você tem que mudar o seu prompt, né? Então, me ajude a sempre botar, não me dê as respostas, eu quero aprender a fazer isso. Haja como um professor, haja como um tutor, haja como orientador, sem me dar as respostas. Me diga formas que eu posso melhorar o meu texto. Me aponte partes do meu texto que eu poderia dizer diferente, sem me dar as respostas. Eu acho muito importante a gente bater nessa tecla do sem me dar as respostas, sabe? Porque aí a gente se força a pensar, que no fundo é isso que a gente não deve fazer, né? Parar de pensar. E porque já pensou, né? Se todo mundo de repente dizer, não vou mais escrever e tal, porque tem alguém que escreve por mim. É muito triste. Então, Eduardo, nessas minhas leituras aqui agora, existe muita literatura, tá? Posso até te passar depois, muita literatura que está justamente falando disso aí que você está dizendo, né? Que existem professores. Teve uma turma, não sei se foi em Princeton, em Stanford, foi numa universidade bem famosa dos Estados Unidos, em que uma turma de formandos não conseguiu se formar, porque o professor alegou que alguns alunos tinham usado inteligência artificial no final paper, né? No trabalho final. E isso rodou o mundo, porque, enfim, né? Ações judiciais e tal, e tal, e tal. O fato é que as pessoas ainda estão. A inteligência artificial, nem ela mesma. Foi o que o professor fez. Ele pegou a inteligência artificial e jogou dentro dela para saber se tinha usado. E a pessoa tinha dito que tinha, né? Porque ela segue padrões. Então, eu fico com muito medo. Como eu faço algumas perguntas para a inteligência artificial, no sentido de me ajudar a entender o assunto sobre o qual eu estou escrevendo, eu fico com muito medo daquilo ali, de alguma forma, ser refletido na minha escrita. Eu fico apavorada. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma coisa que a inteligência artificial não faz, para poder me diferenciar deles. Eu encho meu trabalho de citação direta. Você pode notar, a inteligência artificial não faz isso. Outra coisa que eles não fazem é usar elos coesivos. Pode notar que não usa elos coesivos, né? Então, assim, ela é feita para te agradar, ela te dá uma resposta que ela, de uma certa forma, responde, atende às tuas expectativas e necessidades, mas ela não é inteligente. Ela não é inteligente porque ela não argumenta, sabe? Então, assim, por isso que eu bato na tecla, gente, de que a gente precisa entender o esqueleto de uma escrita. Porque quando a gente entende, a gente sabe, a gente pode chegar lá e questionar e dizer, não, mas isso aqui, peraí. Porque eu não vou mostrar aqui para vocês, mas se vocês virem a quantidade de coisa que eu pergunto e ela diz, desculpa, realmente isso aqui não existe. Desculpa, Karine, você tem razão. Isso aqui dava para ser feito assim.
E a desgraçada, né, diz assim, ainda diz assim, isso demonstra a sua maturidade de pesquisadora, que você está atenta. Ela diz que errou, ainda diz que entendeu. Então, assim, mas por quê? Porque eu conheço os meandros. E aí é mais fácil você ter esse tete a tete, né? Então, neste momento, assim, você não consegue muito se blindar. Então, eu prefiro um texto humano, sabe? Até, inclusive, às vezes eu estou lendo, às vezes eu estou escrevendo e o texto me dá sugestões, não é nem a IA, não. O próprio Google Docs me dá sugestões de mudar palavras. Às vezes, assim, quando eu uso uma palavra, isso aqui fulano sim, aí ele diz, não, aí ele pede para eu mudar para um outro verbo, ocorreu e tal. Eu não troco, eu não troco. Eu deixo com o portuguesinho bem humano, sabe? Então, assim, traços de humanidade, a gente precisa voltar a ter traços de humanidade. Que eu acho que isso que a gente está achando que é o bonito e não é. O bonito não é o perfeito, né? O bonito é o humano, é o vulnerável. É você achar que ali tem uma pessoa. Eu não sei vocês, gente, mas eu tô com tanto ranço daqueles vídeos e daquelas vozes de inteligência artificial que quando eu vejo, queria até saber qual a opinião de vocês. Eu desligo na hora. Quando eu vejo que a pessoa fez um vídeo, aquelas fotos de inteligência artificial bem, eu vou lá e, pufo, cancelo. Porque, para mim, é aviltante eu tá lendo e consumindo uma coisa que foi feita por um robô. Não estou dizendo, entende? Assim, não a nível, mas e as redes sociais, eu acho que, né, desse pessoal que vive de conteúdo, agora a maioria é com tudo gerado dessa forma. Pois é, Nanda, eu também. E então imagina só, né? Se a gente tem uma agonia com essas imagens, essas coisas geradas, imagina os textos. Gente, eu fico louca quando eu pego. Exato, tem agonia também. Aí, quando eu pego textos, por isso que eu digo assim, o Eduardo fica até meio assim comigo, porque eu sou muito cri-cri na hora de banca, sabe? Eu prefiro um texto humano do que um texto perfeito. Então, se vier um texto perfeito, perfeito, sem um problema de nada, não tem como, gente. Não, mas ele passou por um negócio ali e tal. Ok, você pode passar por uma coisa mas existe, ficam traços de escrita humana no texto, sabe? Então, eu acho que eu diria isso. Então, assim, mantenham, né, protejam a sua humanidade, a sua vulnerabilidade de acadêmicos, né? Porque é isso, senão a gente fica refém, é um padrão, é um parâmetro muito injusto para a gente se comparar, um parâmetro de um robô, né? A gente está lidando com estatística, com algoritmo, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de repensar as nossas formas de escrever, voltar para o simples. Sabe a história do simples funciona? É isso, não é fazer desleixado, mas é fazer o bonitinho, arrumadinho, sem show pirotécnico. Certo? Então, galera, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas vocês, refrisar que o link da participação está na descrição do vídeo e que em breve a nossa equipe vai mandar para vocês o certificado e também o link, o PDF com essas ferramentas que eu mandei para vocês, tá bom? O CAPTCHA não sou um robô. Isso, Vitória, perfeito. Então, galera, a gente vai se falando. Muito obrigada. Até a próxima. Bye, bye.